Voltamos. Ok, estão me ouvindo? Sim. Sim, ótimo! Ei, Felipe! Gostei, ouvi sua Oi, Lu. voz! Boa noite, Felipe! Boa noite. Tá Muito bom te ver joia! também. Que bom, bom. Ô, gente, vocês não acreditam. Ouvir a voz de vocês com um sim é um prazer. Que coisa boa. Se eu fosse vocês, todo mundo me dava um oi aqui, ó, porque é muito bom ouvir vocês. Bom, obrigada, Felipe. Bem, eu falei dele, teve mais gente aqui que falou, viu? É porque, eu acho que Júlia, né? Obrigada, viu, Júlia? Porque Felipe foi a primeira vez da noite que eu vi a voz dele. Então, tem que falar, elogiar para ver se ele entusiasma, viu, Felipe? Quero te ouvir mais. Tá Não é bom. só o Felipe também, não, viu, gente? É para todo mundo. Deixa eu compartilhar aqui. Ai, gente, saudade de vocês. Deixa eu ver aqui. Meu marido fica rindo de mim, porque ele fala que tem dia que eu tô brava aqui em casa com eles, né? O bicho pega. Ainda mais, você sabe, pandemia, coisa intensa, né? Aí ele fala que eu entro aqui em sala de aula, aí eu fico, fulano, ciclano, boa noite. Que eu sou tão calma aqui com vocês e que o bicho pega aqui. Isso aí. Mas é lógico, tô com saudade dos meninos. Aqui eu já tô de overdose de marido, de filho, uma coisa louca. Aí eles ficam com ciúme. Pô, fica pegando meu pé aqui. Bem, então vamos, né? Olhem só, aqui o material no jeitinho que a gente estava antes, justamente para recordá-los, né? A gente estava justamente destacando a importância, tá aqui, a importância de colocar o material, daquele cuidado, atenção, né, para não contaminar, para não levar material em bandas erradas. Não quer dizer que se sai um pouquinho, que perdeu, não, né? Afinal de contas, aqui também, o material ele é delicado, mas logicamente, quanto mais preciso, mais cuidado se tenha, né? Mais chances eu tenho de evitar erros e de posteriormente, na hora de analisar meus dados, mais fidedigno, né? Mais tranquilo vai ser a análise, tá? Chamando a atenção de vocês, aquilo que eu falei anteriormente, ó, aqui já tinha falado com vocês, né? Mas pegando aqui em termos da apresentação aqui, reparem que sempre a gente tem aquela marcazinha, né? Que realmente fica uma marca, até mesmo porque é o que a gente fala, né? A gente coloca o pente, então ele faz esse delinear aqui, que é o local onde a gente colocou a amostra, tá bom? E na hora que a gente observa um material como este, eu observo para chamar a atenção aqui para vocês, percebam que, porventura, esse material contido na amostra, né, por exemplo, a amostra A aqui, eu só observo uma banda, né? Ou seja, um material que tem um peso molecular, o material ele ficou, ele tem um peso molecular maior, né? Reparem que os demais materiais, ó, se estenderam mais adiante, e isso é indicativo. Quanto mais distante for do polo original, né, mais aqui nós temos os fragmentos de peso molecular menor, tá bom? Os fragmentos que ficam mais retidos aqui são aqueles fragmentos de peso molecular maior, tá? O gel, né, ele funciona como um filtro, então ele possa facilitar ou ele possa, às vezes, fazer com que fragmentos de maior peso molecular tenham maior dificuldade de passar pelo gel como um todo e também passam de uma maneira mais lenta, tá bom? Só para assim, para a gente observar o material, porque a gente literalmente está vivendo aqui uma representação e vários tracinhos, né? Então, eu acho que isso é importante a gente ir exercitando essa observação, essa leitura e perceber o que deste material, o que nesse desenho ele confere para mim em termos de informação, tá bom?
Aqui, ó, que a gente chamou a atenção anteriormente, mais uma vez, todo esse cuidado. Aqui também já dá para vocês perceberem, né? Olhem aqui no caso específico, como que aqui esse indivíduo está colocando as amostras, né, nos locais absolutamente assim bem pontuais. A gente consegue perceber que o material está assim limpo, né? Sem contaminação, sem mexida, a gente vê que está bem pontual, bem nos espaços, né? Bem nos poços adequados aí da amostra, tá bom? É interessante porque isso a gente vai percebendo, né? Ali a destreza e o cuidado em relação ao material, tá bom? Aqui essa técnica, como eu disse anteriormente, mas eu já tinha pontuado para vocês, que ela é utilizada justamente para a gente conseguir fracionar, né, fragmentar moléculas de DNA e de RNA, né? Então a gente consegue analisar esse material. E as moléculas são separadas de acordo com o seu tamanho, o seu peso molecular, tá? Aqui submetidas a um campo elétrico, chamei a atenção de vocês isso desde o início, né? Até mesmo porque aqui no desenho carga elétrica negativa, que realmente corresponde ao polo onde a gente coloca a amostra, né? E carga contrária, carga elétrica positiva no polo oposto. Tá? Da mesma forma, a gente observa aqui também. Reparem vocês que, independente de ser um desenho esquemático, ou na hora que a gente observar a técnica em si, né? A gente sempre tem isso como padrão. O local onde a gente coloca as amostras é o local, o campo elétrico negativo. E o lado contrário, o polo elétrico positivo, tá bom? Ligado, obviamente, a uma corrente elétrica, para que aí, de fato, tenha o estímulo de que haja, né, essa corrida no gel, esse transitar dessas moléculas ao longo do gel, tá bom? Lembrando que é um ambiente condutor, né, condutor Ô, de Lu, energia. Diga, Pedro. depois que identifica a parte que você quer trabalhar no DNA, aí você Uhum. pega desse gel mesmo e isola em outro meio de cultura? Como que é esse processo? Sim, você identifica aqui, e aí Aham. você pode, inclusive, Pedro, você possa, inclusive, amplificar, fazer com que desse local que você, por exemplo, você identificou que você tem mais interesse de um determinado fragmento, né? Você pode, inclusive, amplificar isso, ou seja, No ter aí próprio um gel? maior. Pode, Aham. tá? E Tá, ter ali um material mais rico em maior quantidade, tá certo? entendi. Uhum. E aí o que que a gente faz? A gente possa analisar isso, né, de uma maneira mais fidedigna. A partir do momento que você consegue, às vezes, tem identificação de um material, de uma região que você tem de maior interesse, você possa, inclusive, utilizar e colocar isso em maior proporção, em maior quantidade, para facilitar depois a sua observação de maiores detalhes em relação àquele material, né? Que é fundamental também. E isso também para a gente é importante. Mas você está falando o quê, Pedro? Só estou pensando aqui na sua pergunta. Aqui você não tem como retirar fragmento do gel e colocar em outra estrutura, não. Que eu acho que, pela sua pergunta, é isso que você está falando, não é? Aham. Não, Não, mas eu aí entendi. não. Você faz esse processo no próprio gel de eletroforese, né? Sim, no próprio gel de Ah, entendi. eletroforese. Aham. Mas E aqui, depois tanto é que. que depois desse gel, você vai ler, você tem ali, você vai observar o material, né? Você não consegue retirar dele dali e colocar em outro local, não. Ah, entendi. Nem isolando em para ver nem microscópio nem nada? Não, Ah, não, tá? beleza, entendi. Inclusive, a partir dali você consegue levar numa câmara para fazer uma leitura sob a luz ultravioleta, ou você também pode replicá-lo. A gente fala até mesmo, como a gente faz uma foto,
revelar, né? Revelar esse resultado literalmente para você fazer uma leitura ali. Agora, você não consegue pegar o material, pegar da amostra e mandar para outro local, não, tá? Seria outro processo, né? Seria outro processo, Entendi. exatamente. Então, de repente, você aqui, o que que você pode? Poxa, a amostra A, eu consigo perceber que tem fragmentos, né? Você consegue verificar ali a característica do material que está. Agora, diante disso, você possa aprofundar com essa. Importante até você, quando você fala disso, o Pedro, que quando a gente tem uma amostra, se a gente tiver oportunidade, é muito importante que a gente possa fracionar essas amostras em várias subunidades, justamente para que, de repente, eu vou utilizar uma amostra para uma determinada técnica e eu vou precisar desse material, né? Eu possa vir a precisar desse material para outras técnicas, para outras circunstâncias. Então, é muito importante, na hora de se coletar, às vezes, uma amostra, um determinado material, se eu tiver essa oportunidade de fracionar, e, inclusive, na hora do armazenamento, armazenar de uma maneira isolada. Por quê? Porque a manutenção desse material precisa de ter critérios, né? Normalmente, eu tô falando assim, generalizando, que a gente está falando, principalmente aqui a gente está falando de DNA, né? Mas possa ser fragmentos, tecidual, né? Possa ser um plasma, enfim, possa ser materiais biológicos diversos, cujo eu vou pegar para poder analisar e até mesmo poder ter análise de DNA. Então, é muito importante, quando a gente recolher um material, qualquer que seja ele, se eu tiver a oportunidade de fracioná-lo, quer seja ele substâncias líquidas em EPDOFs, ou seja, colocá-lo em quantidades menores, em frascos diferentes, para que, a partir do momento da demanda, e é muito comum isso se fazer, por exemplo, numa pesquisa, né? Às vezes você pega ali, você tem toda um arsenal, toda uma possibilidade, mas que não necessariamente você já tem uma coisa padrão. Muitas vezes, de acordo com a demanda, de acordo com aquilo que você vai achando ao longo do processo, que vão sendo definidos caminhos. É interessante se fazer uma determinada outra técnica, é importante investir mais em determinado outro assunto. Então, isso é muito importante, tá? Porque a partir do momento, inclusive, que você pega daquela amostra, descongela, né? Para você trabalhar com ela em laboratório, então eu não posso pegar aquele material, voltar a congelar, voltar, isso acaba interferindo no resultado, tá? E ali, uma vez utilizado o material, logicamente eu não tenho como retirar dali, utilizar mais uma vez, colocar em outra circunstância. Não, ali a cada processo que se faça, informações que se somam, mas aquele material foi utilizado e eu não consigo pegar aquele material e reutilizá-lo para uma outra técnica que eu vier, né, achar oportuno, achar interessante, tá? Por isso também que é muito importante que a gente tenha o cuidado, porque material biológico, a gente não fala, obviamente, dessas técnicas só para pesquisa. A gente também fala, por exemplo, no sentido de diagnóstico, né? No sentido ali de identificação. Então, a gente tem que imaginar que nessas situações, principalmente, a tendência é que o material ofertado, o material a ser trabalhado, ele normalmente ele é observado em pequena quantidade, né? Então, a gente tem que ter um cuidado a mais com ele, porque a cada metodologia que eu exerço em busca de um resultado, né? Eu tô ali aos poucos perdendo aquele material.
Sim, imagine se é um material, uma biópsia, uma situação, né? No caso de uma criminalística, onde o material ali recolhido, ele é pequeno. Então, a gente tem que ter muito cuidado na coleta, no armazenamento, né? Até mesmo na distribuição, armazenamento e também esse cuidado com a própria técnica, para a gente não queimar, né? Tentar o máximo possível. Erros acontecem, erros de técnica acontecem. Vocês vão ver, é uma técnica que é relativamente simples, fácil, mas, por exemplo, existem detalhezinhos em laboratório que às vezes interferem, né? Inclusive, na hora que se coloca o gel, na hora que a gente joga na cuba, ele tá ali líquido, né? Normalmente ele tá até aquecido. E depois, dentro aí de 10, 15, às vezes até chega a 20 minutos, ele vai se polimerizar, né? Lembra uma situação, parece que é uma gelatinazinha, né? Enfim, e só depois, obviamente, que a gente vai colocar a amostra, né? Então, ele precisa ali de fazer aquela situação de polímero, porque a agarose é um polissacarídeo, então ele vai polimerizar para a gente poder, né, na verdade, colocar esse material à amostra aqui. Caso contrário, né, a gente ia perder a amostra. Bem, por que eu estou falando disso? Porque às vezes existem ali no dia a dia, na técnica, às vezes você vai ver, ué, mas engraçado, esse gel não polimerizou, tá demorando. Então, possa ser que o material ali no laboratório, uma solução tampão, né? Nessas técnicas, o correto é a gente preparar o material no próprio dia da execução da técnica. É lógico que em laboratório diagnóstico já tem isso como protocolo, como rotina, então isso não é nada, né? Mas se a gente imaginar que estou hoje, né, fazendo minha tese de mestrado, né, minha dissertação de mestrado, vou fazer o meu experimento. Hoje é dia de experimento, não é uma coisa que eu faço rotineiramente, às vezes ali no laboratório. É o dia daquele experimento. É ver se está tudo certinho, se o material está dentro do prazo de validade, né? Ali a agarose, se ali o tampão também está. Ou seja, é verificar, certificar desses pequenos detalhes, porque por mais que a técnica seja simples, seja fácil, nada muito difícil de ser executada, mas pequenos detalhes possam interferir na técnica, não colaborando para uma boa execução. E na hora que às vezes eu chego no final, que eu vou perceber, assim, gente, isso daqui não ficou legal. Nossa, perdi minha amostra, né? E até mesmo em situações de amostra na pesquisa, muitas das vezes aquele material também é um material precioso. Na maioria das vezes, a gente não tem riqueza, grande quantidade de material. Então, esse cuidado, né? Mas que bobagem! Isso aqui está vencido há uns 2 meses, mas não, pode meter bala ali e fazer. Bem, ok, mas saiba que tem chance de dar errado, disso interferir, da qualidade do gel não ser satisfatória, disso interferir na corrida do material, né? Enfim, são detalhes que, diante de tudo, até pontuado ali inicialmente pelo Pedro, mas olha, são fatores que são importantes. Estou falando disso porque são detalhes de um dia a dia laboratorial que às vezes a gente, né, até mesmo pela inocência, não, que bobagem, né? Isso não interfere, mas interfere sim. E o grande detalhe é que às vezes a gente percebe isso depois que a gente perde material, perdeu tempo, perdeu a amostra, né? Às vezes são amostras valiosas, né? Até mesmo do contexto experimental. Bem,
Olha aqui, né? Que bonito. Na hora que a gente olha assim, como eu comentei com vocês, né? O que que isso me traz de informação? Né? Eu estou vendo aqui o material, diferentes amostras, na verdade são 6 amostras aqui, né, distintas, onde a gente pode perceber que está aqui observado no polo superior fragmentos de maior peso molecular, tá? Esses são fragmentos mais leves. Tem, obviamente, aqui uma distinção que possa ser observada em cada uma dessas amostras, né? A gente pode até, de alguma forma, ter uma certa similaridade, alguma semelhança em relação à amostra B e C, né? Então, assim, são características, e aí aquilo que eu comentei com vocês. É fundamental que tenha também aqui o peso molecular, né? Porque aí você, inclusive, poderia falar, ó, esse fragmento, esse material tem esse fragmento de determinado peso molecular. Então, a gente ainda poderia fazer esse tipo de leitura, tá? Aqui, que eu comentei com vocês, isso inclusive faz essa importância desses pequenos detalhes que eu acabei de mencionar, como, por exemplo, a execução ali do gel de agarose, né? Porque ele funciona como uma peneira. Então, se ele não ficar, se não estiver tudo adequadamente construído, isso possa interferir no processo em si, tá? Aquilo que eu comentei anteriormente, fragmentos maiores de DNA, né? Eles acabam tendo maior peso e tem maior dificuldade de passar. Inclusive, eles tendem a passar com maior, não só maior dificuldade, como maior lentidão, consequentemente também, né? E aí a gente consegue, obviamente, fazer a leitura no final do processo. Eu consigo fazer essa leitura de cada uma dessas amostras, né? Aqui nessa imagem, olhem só, mais uma vez, né, aquela visualização, aquela leitura que se faz, né, leva o material diretamente aqui para a câmara, né, que é, como eu comentei até na conversa com o Pedro, a luz ultravioleta, e aí a gente consegue fazer essa leitura, tá? Uma coisa que eu chamo a atenção de vocês em todas as imagens, aquela observância em relação à luva, né? Aqui, inclusive, logicamente, tem toda uma característica de ambiente laboratorial, de EPIs, mas isso daí também é importante no caso específico de DNA, em função do que eu comentei com vocês também, né? Para não interferir no processo, para que enzimas, né, nucleases, que são muito observadas nas mãos, que não possam intervir ali no material que está sendo analisado. E também uma coisa interessante, eu acho que isso eu não comentei com vocês. Por exemplo, num laboratório que mexe para extração de DNA, né? Tem um local específico para trabalhar com DNA, tá? Para fazer extração de DNA, por exemplo. Não se faz em qualquer cantinho, né? Reda aí que esse local da bancada, agora eu que vou trabalhar aqui. Não, né? Justamente para não ter contaminação, para não ter um local onde ele absolutamente só se mexe ali com amostras, é um local específico, né, para trabalhar com a extração, tá? Então, isso também é importante, são esses cuidados, e que muitas das vezes isso tem a ver com o dia a dia, não sempre a gente observa isso necessariamente nos livros texto. Então, assim, é importante a gente ter esse cuidado, a gente ter esse apontamento, né? Afinal de contas, o material biológico e esse cuidado para que a análise seja a mais fidedigna possível. Aqui, ó, né? Literalmente aqui ele foi revelado, né? Esse material, essa leitura. Aqui é o que eu comentei com vocês anteriormente, olha. Aqui, ó, né? Eu falei só, o ideal é que inclusive esteja aqui do lado aquela padronização do peso molecular. E aqui vocês podem observar isso, né? O autor, ele já revelou que literalmente, inclusive resultado, né, que se coloca ali
nas teses, nos papers, né? É isso que você tem ali de material. E o autor teve esse cuidado, porque ele é fundamental, a indicação do peso molecular, tá? Vem justamente atestando aquilo que eu comentei com vocês anteriormente. O de maior peso, obviamente mais próximo do local onde se coloca a amostra, os menor peso conseguem, obviamente, atingir áreas, né, opostas de uma maneira mais fácil, tá? Vou colocar aqui para vocês essa técnica que eu acho que é legal, vem ilustrar aqui para gente. E é lógico que depois, quando a gente tiver a oportunidade, igual falei com vocês, que a gente vai ter a nossa aula prática, a gente já tem uma noção em relação a isso. É um videozinho pequenininho, tá? Mas eu acho que nesse momento que a gente está construindo o nosso raciocínio, nossa observação sobre, né, a teoria, eu acho que ele ajuda a entender melhor. Só um minutinho, gente. Aqui, ó, 3 minutinhos, tá? Vou colocar aqui para vocês. Só um minutinho, por favor. Aqui, ó, incluir o som. Se bem que eu acho que esse não tem som, não. Mas, tá? Eu acho que esse daqui... Vamos ver. Acho que é legenda, mas vejamos. Tá. Espera, deixa eu perguntar. Eu tô compartilhando? Porque aqui o meu celular não tá mostrando. Tá, sim. Tá? Ah, então tá ótimo. Então, isso que é importante. Ó, deixa eu fazer uma observação aqui com vocês, tá? Quando a gente, né, coloca aqui anteriormente, ó, aqui esse preparo da garose, né, que eu falei com vocês, que é importante. São pequenos detalhes que não tem nada né, de dificuldade, mas é aquilo, o cuidado com o material, em relação ao prazo de validade, na hora que eu preparo, enfim, esses cuidados básicos. Coloca-se aqui, ela tá uma temperatura, ela tá aquecida, tá? Que não dá pra gente perceber, mas ela tende a estar mais quente, porque isso ajuda, inclusive, a acelerar o processo. E aí se joga aqui, e na hora que ele vem, né, nesse próximo ponto, que ele coloca o pente, ele, na verdade, está querendo definir aqueles locais onde serão colocadas as amostras posteriormente. É isso que vocês observam aí, ó. Vai agora, né, uns 10, 15 minutos para polimerizar. Olha lá. Deixa eu ficar quieta, né? Ô, Lu. Oi? Tô reparando aqui que no vídeo ele tá usando o pente com as pontinhas mais finas, né? Mas aí existe várias espessuras, né? Sim, isso sim, tá, Júlia? Isso, na Beleza. verdade, é de acordo, às vezes, com o tipo de material, às vezes até preferência do laboratório em si, achar né, que facilita ou não, isso pode ser, não tem variação, isso compra de acordo com o desejo ali do laboratório, tá bom? E deixa eu ver outra coisa. Da mesma forma também, que porventura vocês estão vendo esse suporte aqui, né? Existem
variações em relação a isso. O princípio básico é o mesmo, né? Mas assim, em termos do suporte, construção do material em si, às vezes tem pequenas variações, mas isso não interfere não, tá bom? Beleza. Reparem que agora, ó, desculpa, deixa eu só aqui para chamar a atenção de vocês, ó. Aqui, agora, na hora que ele... E tem que tirar esse pente com cuidado, né? Porque esse gel, ele é delicado. Ele tá aqui, ótimo, fácil de ser trabalhado com ele. Mas, ao mesmo tempo, né? Não posso ser movimentos bruscos, tirar e ficar mexendo, senão realmente você vai interferir na qualidade do seu gel. E aqui, reparem que estão aquelas canaletas, né, definidas, que é o local onde se coloca a amostra. Ao tampão, solução tampão, que também é importante em relação à validade. Às vezes a gente pode observar nesse momento aqui, né, se tem algum sedimento interno. Enfim, são coisas que às vezes no laboratório a gente vai percebendo e são pequenas observações que fazem diferença. Tampão é fundamental porque corrente elétrica precisa de condução, né? Olha lá, aquele cuidado que eu falei com vocês. Troca de pipeta, né, de ponteira. E ali ele colocou, seria um exemplo único. Reparem que aqui já está definido, né? Ó, não tem também grau de dificuldade, que já tem toda a definição. Em termos das colorações, que é o local correto para o encaixe, né? Já tem aqui a definição da corrida. A amostra ele colocou desse lado, então aqui é o polo negativo, tá? Então, não tem nem como, assim, a gente errar. É tranquilo, é fácil, bem indicativo, né? Aqui é a padronização de voltagem e tempo de corrida, olhem só. Ah, ok. Bem, da mesma forma, acho que dá para vocês perceberem como que ela é fácil, né, de ser executada. Deixa eu ver aqui, espera que eu tenho que compartilhar aqui. E, deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Para a opção de compartilhar. Deixa eu ver. Só um momentinho, por favor. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Compartilhar. É engraçado, mudou um negocinho aqui hoje. Ah, tá, já sei. É porque isso não tá aberto agora. Isso. Na hora que eu compartilhar minha tela, eu vou perguntar a vocês, tá bom? Para ver se vocês estão vendo direitinho. Isso.
Vocês estão agora vendo a minha tela? Estamos. Sim. Obrigada. Valeu, gente. Bem, então, né, bem tranquila, acredito que dessa observação, e possa ser utilizado, ser realizada essa técnica, sim, várias, né, ao longo do dia, de uma maneira fácil, né, e várias amostras, tendo ali em termos de trâmite de análise muito grande, né, o que facilita, porque por outro lado, às vezes existem técnicas mais custosas, mais caras, mais difíceis de realização, que demandam mais tempo. Então, essa técnica, ela é uma técnica fácil, né? Relativamente fácil e tranquila de ser realizada, tá bom? Só com as observações que nós falamos. Coloca aqui como indicação, né? Artigos que abordam sobre a função do RNA no organismo, né? Que isso aqui a gente está em relação a tudo que a gente comentou, e também sobre essa replicação do DNA para o estudo de diversas patologias. Inclusive, vocês vão ver agora em seguida, o autor dá inclusive um exemplo, né, a respeito dessa aplicação, como que a gente possa utilizar desse aspecto, né, de avaliação, de identificação de material, de DNA, para o diagnóstico, inclusive, de processos patológicos, tá? Então, vou dar aqui um exemplo e eu estou repassando isso para vocês. Olhem só. Aqui também mais né, esse contexto de indicação da importância da biologia molecular, enfim. Esse exemplo concreto, né? Porque a gente fala, cita, mas, enfim, como nós sabemos que a hemoglobina, eu até tinha citado isso para vocês, a hemoglobina é uma estrutura proteica, né? É uma proteína. Lembram? 574 aminoácidos. E ela é uma hemoglobina que apresenta uma estrutura quaternária, né? E aqui até para vocês recordarem em relação a isso. Aqui, ela tem aquele formato, né, tridimensional, e isso, na verdade, são 4 vezes que ela apresenta. Bem, e ela está presente, né, a hemoglobina está presente nas nossas hemácias, nos nossos eritrócitos. A hemoglobina ela é importantíssima, porque é nela o local onde o oxigênio se gruda e, consequentemente, é transportado no nosso organismo. Né? Então, é um local onde há o transporte de oxigênio. Então, essa estrutura proteica, ela é fundamental que esteja presente em quantidade adequada, né, dentro de um padrão considerado de normalidade, e que ele esteja funcional. Só que nós sabemos que nós podemos ter várias situações em que a gente possa vir a ter diminuição da quantidade de hemoglobina, né? Possa ter alguma alteração dessa estrutura proteica e, consequentemente, isso interfere no transporte de oxigênio, que é algo absolutamente fundamental para a nossa vida, né? Bem, é justamente porque existem alguns indivíduos, né, por N motivos, por exemplo, a gente pode ter uma anemia, né? Uma anemia porque, de repente, eu tive uma hemorragia, então aí eu posso promover uma anemia, eu posso ter anemia porque eu tenho deficiência de vitamina, enfim. E tem anemias que são hereditárias, né? É o caso, inclusive, da talassemia, que é uma anemia hereditária e que possa ser apresentada em diferentes graus. Tem pessoas que apresentam traço, tem pessoas que têm um grau moderado, e tem pessoas que possam vir até essa anemia num grau bastante severo. Eu não sei se vocês já ouviram falar dela, se lembram dela. Ela também é conhecida como anemia do Mediterrâneo. Ela tem origem ali dos países banhados pelo Mediterrâneo, Portugal, são países europeus, tá? Então, por isso que essa associação em relação à terminologia. Bem, como toda anemia, né? E ela, principalmente se ela for instalada num grau
mais severo, o indivíduo tende a ter, obviamente, características clínicas bastante pontuais. Fadiga, né? Às vezes, situações cianóticas, ou seja, pela diminuição, né, da oferta de oxigênio pelo organismo. Então, isso possa levar o indivíduo a até comprometer a qualidade de vida dele. Então, por isso que é interessante que a partir do momento que tem algum retrospecto familiar, alguma característica genética que chame a atenção, né, de que aquele indivíduo possa apresentar essa anemia, que seja avaliado, que haja um diagnóstico mais precoce possível. Cura não tem, mas a partir do momento do conhecimento, passa a ter cuidados redobrados com aquele indivíduo, ajudando o organismo, evitando com que ele tenha situações mais críticas, né? Então, aí que entra toda a maquinaria, toda essa aplicação da biologia molecular para ajudar no diagnóstico, tá? Que ela é um dos diagnósticos clássicos, onde se recorre justamente às técnicas da biologia molecular, tá bom? E aí se faz, né? Da importância disso, não só, esse é um dos exemplos, né? Mas todas essas hereditárias, inclusive, por exemplo, na anemia falciforme, também possa vir a característica da falciforme, que você também tem como observância, também alteração na própria estrutura da hemácia, né? Mas se necessário for uma característica molecular, utiliza-se também da biologia molecular, no caso específico, para análise dessa anemia também hereditária, tá bom? Aqui eu coloco para vocês pouquinho, acho que são três, quatro perguntinhas só porque são questões envolvendo, né, o que a gente comentou ao longo da nossa noite, e quero ver. Aí eu gostaria que vocês realmente fizessem, para a gente, na hora de, né, vou ver o que vocês responderiam, para a gente poder corrigir, tá bom? Olhem só. Questão 1. O aprendizado da biologia molecular envolve interações entre os diferentes sistemas celulares, partindo da relação entre os ácidos nucleicos, DNA e RNA, assim também como a síntese de proteínas. Dessa forma, podemos afirmar que, enfim, para facilitar aqui, porque aí depois a gente tem que vir para cá, verifiquem aqui para mim quais que são verdadeiras e qual que é verdadeira e falsa, tá? Analisa cada uma aqui, que na hora que eu passar fica mais fácil de vocês identificarem. Posso passar para o slide seguinte? Já deu para ler aí a análise? Pode. Qual que vocês marcariam? A 1 e a 2. Uhum. Também. 1 e 2. Eu também. Muito bem, isso mesmo. Olhem só, né? Os ácidos nucleicos são macromoléculas formadas por unidades chamadas nucleotídeos. Ou seja, aquela recordação bem, né? Pegando desde a aula passada. Cada nucleotídeo é formado por açúcar do grupo das pentoses, um radical fosfato e uma base nitrogenada. Verdadeiro. Os ácidos nucleicos e RNA estão presentes em metade das células do organismo. Gente, que é isso? Ó, não era para sair rabiscando tudo, não. Então, aqui é falso. Os ácidos nucleicos estão no citoplasma da célula. Aquilo que eu recordei vocês. DNA,
observado no núcleo, e RNA, tanto o núcleo quanto o citoplasma. Então, aqui também é falso. Então, muito bem, vocês acertaram, é justamente o que A, né? Dá o tempo aí. Olhem só, questão 2. Cada cromossomo é formado por uma molécula de dupla hélice de DNA que se apresenta condensada com proteínas. A dupla hélice dá 2 voltas enrolando-se nas que são proteínas básicas. Assim, o complexo formado por DNA e proteína é conhecido como formando uma fibra que apresenta um aspecto de colar. Ainda nas células conservam, ou seja, enrolada em espiral. Vejamos. O que vocês colocam aí pra gente? Qual que vocês marcaram? Histona, nucleossomo e DNA compacto. Eu colocaria a C. Então, vamos ver se faz sentido. Eu colocaria E, eu acho. Vejamos. Olha só. A dupla hélice dá 2 voltas enrolando-se nas histonas, que são proteínas básicas. Assim, o complexo formado por DNA e proteína é conhecido por nucleossomo, formando uma fibra que apresenta um aspecto de colar. Ainda as células conservam DNA compactado, que é, ou seja, enrolado em espiral. O DNA compactado é aquele DNA enrolado, aquilo que eu comentei com vocês. Grande parte da vida da célula fica compactada. Na hora da tradução, e que ela, de fato, né, ela na verdade, se torna menos compactada, enfim, agora até fugiu a palavra, mas é mais homogênea, né, um núcleo mais claro, menos condensado, né, que é isso que se fala. Então, qual que é a letra que a gente completa aqui? C. C. Então, é C mesmo, tá? Então, aqui, dá para, não sei qual que é o horário. Dá para mais. Aqui, questão 3. Quando as células entram no processo de divisão celular, o DNA presente nos cromossomos condensa-se em níveis ainda maiores. O que acontece na síntese de proteínas? Então, vejam aqui e analisem para mim qual que vocês marcariam. Prontinho, Lu. Prontinho, qual que você marca? 3 e 4. 3 e 4. 3 e 4. Então, vamos ver. Isso eu acho. Vamos ver. O que acontece na síntese de proteínas? O material genético continua condensado. Na verdade, não. Síntese de proteínas é aquele momento onde a gente viu onde que o material fica menos condensado, né? Um núcleo mais claro. Então, falso. O material genético desaparece. Não é porque está sintetizando proteína que o material genético vai desaparecer de forma alguma. O material genético sai do núcleo, indo para o citoplasma, né? Errando. Falso. Olha só, Falso. material genético Ele não não sai do sai do núcleo. núcleo. Verdade. DNA fica só no núcleo. O que sai do núcleo e vai para o citoplasma é o RNA mensageiro. Ele vai com a mensagem, ele vai com a codificação. Mas o material genético, DNA, sua informação, ela não fica. Ela é do núcleo. O material genético se desenrola para realizar a transcrição. Sim, e é justamente o fato dele se desenrolar que faz com que ele fique menos condensado. Então, a única, aqui, ó, todos são falsos, essa é a única verdadeira, tá bom? Então, qual que é? A 4. É a A D. D. A alternativa 4 é verdadeira, tá bom? Então, a gente já está no nosso horário. Quero desejar a vocês uma boa noite. Quem não leu aquele artigo, não deixe de ler. Semana que vem a gente... Ah, e uma coisa muito importante. Semana que vem é o dia da aplicação de uma atividade aqui, tá? Com valor de ponto. Então,
não faltem, vai ser aplicação durante a aula. Eu já estou até combinando, vou aplicar no segundo horário, porque assim eu acho que é mais tranquilo. Aí eu aplico a atividade depois do intervalo, tá bom? Mas não se esqueçam, vai ser durante a aula, tá? Então, no mais, uma boa noite para vocês, bom descanso e até semana que vem. Boa noite. Tchau, Lu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bruna, Boa Felipe, noite. Júlia, Grazi, Pedro, Lidilene, Luana, Samira, Tainara, Thaís. Boa noite, Lu. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Se cuidem. Ah, Felipe, bom demais. Braço apertado. Tudo de bom para você, Felipe.